Flamengo 4, Corinthians 0. Um atropelo do Flamengo para cima do Corinthians no Maracanã, que praticamente não jogou futebol. O Flamengo dominou o jogo inteiro e praticamente não sofreu perigo em nenhum momento do jogo. Então a gente vai falar hoje aqui sobre esse pré-jogo e analisar o time inteiro do Flamengo, que praticamente hoje fez uma partida impecável. O jogo começou praticamente como já esperado, já com o Flamengo com as linhas altas lá em cima. Inclusive aos 3 minutos de jogo, perto dos 4 minutos ali, o Cebolinha já fez o primeiro gol numa jogada característica dele, que é aquela jogada de puxar para o meio e bater para o gol. E depois disso também, aos 6 minutos, o Pedro já deu uma cabeçada na trave. Então o Flamengo começou o primeiro tempo já muito em cima, sem sequer deixar o Corinthians jogar. E esse gol do Cebolinha pelo Flamengo, inclusive, foi o segundo gol dele na temporada. Estava voltando de uma lesão, agora fez o segundo gol dele com a camisa do Flamengo nessa temporada, no caso. E o Flamengo dominou o jogo inteiro, praticamente em nenhum momento sofreu perigo. As, Pelo que eu estou me lembrando aqui, acho que o Corinthians chegou a finalizar duas vezes no gol. Uma vez foi aquela defesa difícil, aos 20 minutos, que o Rossi pegou. E a segunda vez já foi perto do final do jogo. O Flamengo praticamente não deixou o Corinthians jogar em nenhum momento, dominou o Corinthians por todos os 90 minutos de jogo e praticamente não sofreu perigo. O Flamengo não sofreu perigo nenhum. Arrascaeta bem demais no jogo, Pedro voltando a fazer aquela função de 9 dele e praticamente destruindo o jogo. Inclusive foi até um crime aquela terceira bola dele não ter entrado, que aquilo ali se pava ali até gol pusca. Mas o Flamengo dominou o Corinthians o jogo inteiro, fez 4-0, podia ter feito até mais. O Corinthians chegou abalado, chegou perdido pro jogo e foi desse jeito do início até o final. Eu acho que o Flamengo só sofreu uma chance real de gol nessa chance, que foi a finalização do jogador do Corinthians, que agora eu não me lembro quem foi, mas que chutou em cima do Rossi, que fez uma defesaça, inclusive. Não é porque foi em cima que foi uma defesa fácil. A defesa foi difícil pra caramba. Mas tirando isso, o Flamengo não sofreu perigo. Inclusive teve até mais chance de fazer mais gol, e se tivesse que ter tido um placar, talvez fosse até maior pro Flamengo do que o Corinthians ter diminuído alguma coisa. O Flamengo desde o primeiro tempo estava muito em cima, com a linha muito, tipo, os jogadores estavam com a linha muito avançada, não estava deixando o Corinthians respirar e jogou assim o jogo inteiro. Eu até pensei que no segundo tempo o Flamengo ia dar uma diminuída, porque o Flamengo sempre faz isso, às vezes leva aquele golzinho bobo, mas em nenhum momento o Flamengo se abalou no jogo não. O Flamengo jogou o primeiro tempo bem, o segundo tempo do Flamengo também foi bem, apesar de no segundo tempo o Flamengo ter diminuído as linhas, diminuiu um pouquinho o ritmo, mas mesmo assim ainda conseguiu o quarto gol. Então, mesmo o Flamengo jogando um pouco mais recuado, o Flamengo ainda conseguiu oferecer mais perigo ao Corinthians do que eles pra gente. O Flamengo veio a campo com Rossi no gol, Wesley na lateral, Léo Ortiz e Léo Pereira e Ayrton Lucas na outra lateral. Ayrton Lucas, esse que hoje fez uma partidaça, Ayrton Lucas, que inclusive eu não tava gostando muito do futebol dele, mas hoje é pra se bater palma, que ele jogou bem pra caramba. No meio de campo veio Pulgar e De La Cruz, ali numa linha de três um pouco na frente veio Gerson, Arrascaeta e Everton Cebolinha, e finalizando o centroavante da gente era o Pedro, que inclusive hoje lembrou o Pedro, né? Fez uma atuação absurda, fez 2 gols, deu uma assistência, podia ter feito aquele terceiro gol, jogou demais. Muito bem o Pedro no jogo hoje, inclusive até tive aquele susto quando ele bateu o pênalti e botou a mão no pé, mas pelo visto tá tudo legal com ele. O time do Flamengo veio assim pra campo e eu acho que não tem o que falar mal de ninguém. O Rossi praticamente não foi acionado em nenhum momento do jogo. O Rossi jogou o jogo inteiro praticamente de espectador, tirando aquela defesa aos 20 minutos que ele fez. O Wesley jogou muito bem, desarmando muito, atacando muito. Léo Ortiz e Léo Pereira, a confiança de sempre. O Flamengo não sofreu por ali em nenhum momento. Ayrton Lucas hoje, como eu falei, jogou bem demais, demais, demais. Pulgar, aquela função dele de sempre. Pulgar é muito bom jogador, tirando aqueles problemas de cartão amarelo que ele tem todo jogo. E nesse jogo, inclusive, não tomou cartão amarelo. Então, já dá pra falar esse ponto aí. Gerson na frente também jogando muito, desarmando, atacando. Gerson foi participativo em todo momento do jogo. Arrascaeta dispensa comentário. Everton Cebolinha hoje foi bem. O gol foi inclusive daquele tipo de jogada que ele é acostumado a fazer, que antes ele fazia no Grêmio, fazia na seleção brasileira, e até quando ele chegou no Flamengo também ele fazia bastante, mas estava um pouco mal agora. Esse gol espero que sirva para dar um apoio a ele e que ele agora consiga recuperar a maior confiança dele e começar a jogar aquele futebol que a gente sabe que ele pode entregar. O Pedro
não tenho o que falar, foi absurdo no jogo, acho que foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Dá pra disputar ali com o De La Cruz, mas eu acho que o Pedro ainda foi melhor, ainda fez uma função melhor, aquele camisa 9, e foi mais importante no jogo no geral. Mas os dois foram bem demais. No segundo tempo, o Flamengo fez as 5 substituições, mas foram jogadores que a gente nem precisa falar tanto, porque o jogo já estava decidido. Luiz Araújo entrou bem, tentando alguma coisinha ali. O Matheus Gonçalves já entrou mais pro final, mas também entrou um pouco bem. O Bruno Henrique eu acho que foi o que entrou melhor de todos aí, porque o Bruno Henrique ainda tentou algumas jogadas, finalizou algumas vezes, mas não saiu o gol dele, mas jogou muito bem também. E o Alan e o Gonzalo Plata, mas de resto, o Flamengo não... as substituições do Flamengo não fizeram tanto efeito assim, porque o jogo já estava decidido. Quando o Flamengo começou a substituir, se não me falha a memória, quando o Bruno Henrique entrou já estava 4-0. E quando o Alan e o Gonzalo Plata entraram, também estava 4-0. Acho que o único que entrou antes disso foi o Luiz Araújo, mas já estava 3 também. Então acabou que não fez tanta diferença não. O Flamengo dominou o Corinthians os 90 minutos. 90 minutos de domínio do Corinthians. O Corinthians estava conseguindo fazer alguma coisa ali no jogo, até mais ou menos quando o Depay teve que sair do jogo. Porque ele sofreu aquela pancada ali com o Léo Ortiz, né? E acabou que teve que sair do jogo por causa da pancada, ainda saiu no primeiro tempo. Era o único jogador do Corinthians lá na frente, junto com o Carrijo, que estava tentando alguma coisa, mas o Corinthians estava mal também. E que continue assim, pelo menos contra o Flamengo, né? E o Flamengo não deixou o Corinthians jogar. A gente não dá nem pra falar muito de lances assim, porque foi um domínio total do Flamengo. Total. O Flamengo teve chance de fazer 5, de fazer 6, mas acabou não fazendo. Teve bola na trave do Pedro, bola na trave do Arrascaeta, e acabou que foi isso. O Flamengo tentou. Infelizmente não saiu o quinto gol, mas o Flamengo fez um jogo praticamente impecável. Na defesa, no ataque, no meio campo, o Flamengo inteiro foi muito bem no jogo. Os gols do Flamengo foram... O gol do Cebolinha e o Arrascaeta eu achei bem parecido, apesar de um ter sido na direita, o outro ter sido na esquerda. Os gols dele foram bem parecidos. Foram gols no canto que o Hugo não pegou. Aí o terceiro gol, o Hugo acabou entregando a paçoca para o Arrascaeta, pro Pedro, que acabou chutando de fora da área e fez o terceiro gol do Flamengo. Ou foi o... Isso foi o terceiro mesmo, tô me enganando. Tô confundindo o terceiro gol do Pedro com o do Arrascaeta. Mas o Arrascaeta também teve a chance de fora da área, quando ele finalizou de quase meio campo, que o Hugo estava adiantado. Quase um golaço pro Flamengo. Então o Flamengo em nenhum momento sofreu perigo. O Flamengo em nenhum momento teve resultado ameaçado. O Flamengo em nenhum momento teve dificuldade no jogo. O Flamengo sequer deixou o Corinthians respirar muito tempo. O Corinthians, mesmo quando o Flamengo baixou as linhas no segundo tempo, que o time já foi cansando um pouco, o Corinthians não conseguia chegar, o Corinthians não conseguiu finalizar, e o Flamengo dominou muito bem. E é isso que a gente vai se esperar do Flamengo, né? Porque hoje o Flamengo tem aquela história da prioridade do brasileiro, então a gente tem que jogar cada jogo do brasileiro valendo tudo. Cada jogo do brasileiro tem que valer 200%. Já que a gente vai focar o campeonato, então que vamos ganhar o campeonato jogando bem e vencendo todos os jogos com o máximo respeito, mas também fazendo o máximo de gol possível. A gente jogou muito bem. Hoje, agora somos líderes provisórios, né, do campeonato. Já o Palmeiras vai jogar contra o Bahia. Aí eu não sei como é que vai ficar a tabela através disso. Vamos cercar um pouquinho o Palmeiras, né? Vamos torcer pro Bahia arrancar um empate, quem sabe uma vitória. Difícil arrancar uma vitória, mas um empatezinho já era suficiente. Se o Bahia conseguir arrancar uma vitória do Palmeiras, a gente consegue ficar ali na primeira colocação, que a gente tem um saldo de gol maior do que o do Palmeiras. E a gente fica por isso mesmo. O Flamengo hoje fez uma partida impecável, né? E tem o que falar. Tipo, o que o Flamengo fez no jogo foi um domínio total. Só dava Flamengo, até quando o Flamengo não estava finalizando, o Flamengo estava com a bola, o Flamengo estava trocando passes, não deixando o Corinthians respirar em nenhum momento, e o jogo foi praticamente isso. Rossi não foi exigido, fez uma defesa no jogo, tudo bem, foi uma defesaça, mas foi a única defesa no jogo que ele teve que fazer praticamente. A do segundo tempo já foi bem mais tranquila, e foi isso. O Flamengo fez o jogo como que isso. O Flamengo conseguiu dominar o jogo, conseguiu ditar as ações e conseguiu fazer tudo que queria no jogo. Conseguiu encaixar bem aquele sistema do Flamengo de jogar. E eu também hoje queria falar muito da questão das finalizações de jogadores do Flamengo, que ultimamente estavam perdendo gol pra caramba, mas hoje
na maioria das chances que tiveram de fazer gol, fizeram. Então hoje o Flamengo foi bem em tudo, foi bem nas finalizações, foi bem no jogo, foi bem nos passes, foi bem no domínio geral. O Corinthians praticamente não jogou, não tem nem muito o que falar desse jogo. O Flamengo passou o carro por cima do Corinthians, foi um atropelo no Maracanã. E é isso, o Corinthians não conseguiu jogar. Então agora a gente vai torcer pro Palmeiras perder ou empatar com o Bahia, pra ver se a gente fica na liderança, né? A gente assume a liderança agora. Próximo jogo da gente aí, vamos tentar ganhar de novo. Eu nem lembro agora contra quem é o próximo jogo do Flamengo, deixa eu dar uma olhada. Não sei se é o Botafogo da Paraíba, não, é contra, deixa eu ver. É, contra o Botafogo da Paraíba, o próximo jogo do Flamengo, e depois vem o Cruzeiro pelo Brasileiro. Então a gente tem uma tabela aí um pouco mais complicada. Depois tem a questão da Libertadores também. A gente tá um pouco complicado no Libertadores. Mas agora a gente tem os jogos em casa que dá pra reverter bastante. Então hoje é só alegria. Hoje o Flamengo fez a noite de todo mundo. Hoje o Flamengo não jogou mal, não deixou a desejar em nada. E amassou o Corinthians praticamente. No geral foi isso. Eu acho que não tem nem muito o que falar desse jogo. Quem viu o jogo foi um atropelo. Quem acabou não conseguindo assistir pode depois dar uma olhada no jogo. O Flamengo não sofreu perigo em momento algum. Mas no geral é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam. Deixem um like aí embaixo. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo. Discorda de alguma coisa? Comenta, deixa aí nos comentários. Vamos fazer uma discussão saudável. E se inscreve no canal para mim continuar postando vídeo. Valeu!